Seja muito bem-vindo ao canal A Bíblia Comentada. Meu nome é Gilson Sérgio da Costa. Antes que você se esqueça, deixe seu like aí. Se você não gostar do vídeo no final, você tira, mas já deixa o seu like aí. E hoje nós vamos ver aí João 12, tá? Já se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber nossas notificações, tá? Então João 12, continuando nossa série de João. E aí nós vamos mostrar como as pessoas receberam Jesus depois que ele ressuscitou Lázaro, né? Então ele se afastou porque os fariseus estavam fazendo planos para matá-lo, e a gente viu que eles estavam temerosos por conta da nação de Israel ser retirada, né? E ter um rei ali, esse rei significaria ter conflito com o Império Romano. E a gente vai ver em João 12 aqui como que isso se desenrolou, né? Vamos dividir João em duas partes. A primeira parte nesse vídeo e a segunda num outro vídeo, tá? Então Jesus é ungido em Betânia. Isso daqui também está no capítulo 26 de Mateus e no capítulo 14 de Marcos. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com os cabelos, e a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mais um de seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 200 denários. E ele falou isso por interesse, não, ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Ou seja, alguém foi fazer um bom ato para Jesus, e aí o discípulo traidor, o Judas Iscariotes, o que ele fez? Ele falou: Ó, você poderia ter vendido isso daí por 600 denários e dado aos pobres. Quem que dava aos pobres? O próprio Judas Iscariotes. Engraçado é que Jesus colocou o ladrão para cuidar da bolsa, né? O que evidencia ainda mais que, apesar de Jesus saber o que acontecia, ele de alguma maneira dava crédito às pessoas, né? Para que elas pudessem fazer a vontade de Deus. Provavelmente Judas Iscariotes cuidava bem do dinheiro, apesar de desviar o dinheiro que era colocado ali no, no saquinho, né? Para ele cuidar. Como se fosse a carteira do banco, a carteira digital, e ele desse uns esquemas, fizesse uns esquemas para desviar uma parte desse dinheiro. Dá pra ver que ele nunca se transformou, apesar de viver, de conviver perto, não obedecia, era um discípulo realmente, ah, sabe, que pecava deliberadamente, sabendo, tendo consciência do seu pecado. Dá até pra entender porque que a questão da traição aconteceu aqui, né? Nunca foi uma pessoa que foi transformada, apesar de ter andado com o mestre dos mestres, entendeu? Com a melhor pessoa que ele pudesse ter andado, o que demonstra mais uma vez que o caráter humano ele é depravado e que as pessoas muitas vezes elas mesmo nas melhores condições não conseguem corresponder àquilo que elas deveriam fazer, tá? Mas vamos deixar isso de lado, que não é o foco aqui desse capítulo. Então respondeu Jesus: ó, deixa em paz, que guarde para o dia do meu sepultamento, ou seja, esse frasco, esse perfume. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim nem sempre terão. Ou seja, ele está falando, de alguma maneira, hoje eu sou prioridade, você pode me servir tranquila, porque os pobres, vocês sempre terão a oportunidade de ajudá-los. Mas eu vou ficar só mais um pouquinho de tempo e já era, acabou.
Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Ou seja, eles não só queriam assassinar Jesus, matar Jesus, mas eles também queriam ali matar Lázaro, que era a evidência do milagre que Jesus tinha feito. Então eles queriam matar a Lázaro, que foi ressuscitado. Então o cara morto, ficou doente, ficou morto. O cara ressuscitou e os caras queriam matar ele. Sem preocupação nenhuma com a vida humana, a não ser com os próprios interesses. Apesar de alguns interesses serem legítimos, eles queriam manter, de certa maneira, uma vida boa à custa, se precisasse, do assassinato das pessoas. Tá? Isso me faz pensar que eles poderiam, de alguma maneira, não só ter expulsado muitas pessoas da sinagoga, como também ter planejado alguns assassinatos anteriores a esse, só para que isso fosse feito. Porque parece que eles agem com tamanha naturalidade que fica meio difícil com que a gente perceba que esses sacerdotes aqui eles tivessem planejado o assassinato de Jesus ou de qualquer pessoa pela primeira vez. Eu não sei, mas a impressão que me dá é que era uma prática comum que esses assassinatos acontecessem com base em interesses espúrios daquele clérigo, né? Então, de alguma maneira, a religião ela sempre buscou os seus meios para assassinar a religião, digo a falsa religião, para assassinar a religião verdadeira. Então, a religião verdadeira ela sofre muito, principalmente com a perseguição da falsa religião. E aqui dá até para entender o porquê Jesus não escolheu esses sacerdotes, essas pessoas, porque justamente elas já estavam contaminadas pela morte, pelo desejo de morte, sabe, por tudo isso de ruim que aparenta ser. Não sei exatamente, mas é a impressão que me dá. Então não vou falar aqui que isso de fato é verdade, mas existe uma possibilidade real que isso fosse uma realidade daquele momento. Que esses sacerdotes eles planejassem diversos assassinatos aí à medida dos seus interesses. Quantos, não sei. Mas se já planejaram e conseguiram executar pelo menos um desses assassinatos, isso é meio estressante, assim. Te coloca num ponto de conflito em relação a todas essas coisas. Mas, enfim. E é que a gente vê a entrada triunfal de Jesus que está lá em Mateus 21, Marcos 11 e Lucas 19. Inclusive, dá para ver que alguns fatos de Mateus, eles são narrados de maneira assíncrona. Esse, por exemplo, que em João, e a aparência que dá é que era um fato na sequência disso daqui, pelo desenrolar do texto, ele tem uma sequência original. E Mateus, de uma maneira assíncrona, coloca essa entrada triunfal antes de Jesus ser ungido em Betânia, entendeu? Inclusive que aqui fala no dia seguinte. Então, de fato, a gente consegue ver que Mateus ele fala de uma maneira assíncrona sobre os acontecimentos de Jesus aqui. E João, de certa maneira, ele é mais fluido ao ler, porque a linha temporal ela é muito mais clara e aqui, pelo que nós estamos vendo, estabelece uma sequência direta do começo ao fim, progredindo dentro dessa sequência. Bom, no dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa da Páscoa, ouviu falar que Jesus estava chegando em Jerusalém. Prepararam ramos de palmeira e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel.
Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, ó cidade de Sião. Eis que o seu rei vem montado num jumentinho. A princípio, os seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado que eles lembraram que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. Então aqui demonstra sobre a questão das pessoas reconhecerem a majestade de Jesus. Tem até uma música linda que fala Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. E Hosana significa isso, né? Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Então era uma forma de glorificar a Deus por algo que estava acontecendo ali. E a gente vê, de certa maneira, vamos ver o desfecho aqui, ó, a multidão que estava com ele quando mandara Lázaro sair do sepulcro e ressuscitar a dos mortos continuou a espalhar o fato. Ou seja, tinha uma multidão ali com Lázaro. Quando eles evidenciaram esse fato, eles não só ficaram para si, mas eles espalharam assim o negócio. Foi um negócio de louco. Sabe aqueles boatos? Mas nesse caso não era boato, era verdade, né? E muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada, olhem como todo mundo vai atrás dele. Então já existia uma ordem ali para entregar Jesus, e ainda não era chegada a sua hora, e é bom dizer isso. E os fariseus, ao ver que as pessoas, ao invés de entregarem Jesus, iam ao seu encontro e ficavam maravilhados, eles ficaram pistola. Eles não acreditaram e falaram: Meu, não estamos adiantando nada o que a gente está fazendo. Isso é uma coisa de. O que a gente está fazendo não está adiantando. A gente precisa fazer outra coisa. E a gente vai ver depois como Jesus prediz a sua morte e qual a relação disso com o desfecho. Inclusive, a multidão, ela sendo maravilhada, ficando maravilhada por conta de Jesus, dá até para entender o porquê que foi um dos discípulos dele que traiu. Porque se a própria multidão não queria entregar, provavelmente os fariseus ali falou: já que não dá para derrotar ele externamente, a gente vai precisar derrotar ele internamente dentro da equipe de 12 dele. E o escolhido foi quem? Foi Judas Iscariotes. E acredita que muito nas forças espirituais o diabo foi assertivo porque já sabia que Judas ele não havia sido transformado pelo poder do evangelho, que os discípulos mesmo abandonaram Jesus por conta de medo, mas Judas não foi por conta de medo, foi por conta de fato ter entregado Jesus de maneira consciente. Então Pedro ele negou por conta de medo. Deu pra ver, é um medo, é a reação, sabe? Mas no caso de Judas, ele o entregou por conta de dinheiro. Mas não, também não é o foco aqui. Foi só uma coisa que veio na mente e assim deu vontade de falar. A ideia aqui era evidenciar de alguma maneira que as coisas arquitetadas de maneira humana faziam muito sentido. Beleza, se a multidão não entrega, nós precisamos criar uma ruptura ali dentro do ministério. Então, tome cuidado quando, principalmente quando as coisas externas não te abalarem. Você como pessoa, como igreja, e isso é muito bom. As coisas externas não te abalam. Mas tenha certeza que, tipo, o diabo, se for para criar algum motivo de cisão e ele não conseguir externamente, que de maneira geral, maneira mais fácil, ele vai tentar internamente te corromper. Aí eu não sei se é com pessoas próximas, se é nos seus valores internos ou qualquer tipo de coisa. Mas que a gente possa ficar atento a esse tipo de estratégia, né? Quando não consegue matar externamente, criar uma cisão interna para que essa morte ocorra de qualquer maneira. Então a gente vê aqui como os discípulos de Jesus eles tinham ali um laço e nesse caso Judas ele foi a tristeza, foi a brecha desse time, tá bom? Muito obrigado por ter ficado aqui até aqui. Tô com um pouquinho de sono que acabei de acordar. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Comente aí, seu comentário é muito importante
para que a gente cresça em relevância aí no YouTube e consiga espalhar essa palavra para mais pessoas. Muito obrigado desde já e agradecemos a você e esperamos que possamos nos encontrar numa próxima, tá bom? Até mais.